O Professor Xavier está de volta, a Tempestade também retorna com os seus poderes, o Ford usa um feitiço do Doutor Estranho e no final, o Senhor Sinistro se revelando como responsável pelo ataque, pelo massacre em Genosha. Galera, muita coisa aconteceu nesse episódio 6 de X-Men 97, hein? E nesse vídeo você confere esse episódio explicado, com referências aos quadrinhos, à série antiga, vários detalhes, easter eggs e claro, né, teorias para os próximos episódios. Vem comigo porque você não quer perder nada do que a gente vai falar aqui, hein? Tenho certeza. Um detalhe muito interessante é que logo na abertura, assim como eles já vêm fazendo durante todos os outros episódios, eles colocam flashbacks e também personagens que vão ser importantes para a trama. Pela primeira vez nós tivemos o Noturno aparecendo na abertura, indicando que ele vai ser um personagem recorrente nos próximos episódios. Além dos flashbacks que nós temos do Professor Xavier, da Lilandra e também do Ford na série antiga. É importante pontuar que essas cenas foram refeitas agora com o estilo atual mais moderno. Nós vemos então que o Império Shi'ar está em guerra contra os Kree e temos a participação de ninguém mais, ninguém menos que o Ronan junto com seus soldados, todos utilizando o visual clássico das HQs. O Ronan inclusive usa o seu martelo típico. E já do lado do Império Shi'ar nós temos a participação do Gladiador e da Rapina como os personagens principais. Ambos vêm lá dos quadrinhos e são seres extremamente poderosos e tem arcos envolvendo todo o Império Shi'ar em batalhas cósmicas. No caso da Rapina, ela é como se fosse a espécie de irmã do mal da Lilandra, que é a heroína, a personagem boa. Esse episódio faz menção aos eventos da série antiga, quando o irmão de Lilandra, o Deacon, atacou a Terra. Ela precisou então intervir e foi nesse momento que ela conheceu o Professor Xavier e se apaixonou pelo careca. E esse romance dos dois, pessoal, não acontece apenas na série antiga, ele vem lá dos quadrinhos também. No último episódio da série antiga, nós vemos que a Lilandra foi responsável por salvar o Professor Xavier do ataque que ele havia sofrido. Ele então é levado para o seu planeta para ser tratado lá. Eu inclusive disse para vocês aqui na análise dos outros episódios, o Professor Xavier não morreu, então muito provavelmente ele vai aparecer em algum episódio. E é exatamente isso que está acontecendo. Inclusive foi uma grata surpresa tudo isso rolar nesse episódio, logo depois dos eventos de Genosha. Ninguém estava esperando que a gente teria esse arco sendo continuado, mas foi exatamente o que aconteceu e foi muito bem feito. Isso que eu chamo de escrita boa, né? Essa série tá de parabéns. E se você não tinha conferido essas informações, essas teorias e análises que nós acertamos lá anteriormente, é porque você ainda não está inscrito. Então para de perder tempo, para de dar bobeira e se inscreva no canal com o sininho de notificações ativado para você não perder os vídeos quando saem aqui. Temos muito conteúdo não só sobre X-Men 97, muita coisa para você ficar informado, então se inscreva aí. Mas continuando, no planeta natal de Lilandra, o Professor Xavier consegue andar novamente com uma armadura super tecnológica. Inclusive foi por causa das habilidades que eles têm que ela conseguiu salvar o professor. Ela então faz um grande anúncio que inclusive tira a sua irmã da batalha, que ela irá se casar com o Charles Xavier e ele vai ser o seu imperador consorte. Basicamente o que está rolando com a monarquia inglesa agora. O Charles assumiu como o rei e a sua esposa é a rainha consorte. Só um paralelo aí para vocês entenderem. Enquanto isso, na Terra, nós voltamos para o arco do Ford e da Tempestade. Nós vemos que ele foi envenenado pelo demônio adversário. E o detalhe importante é que a voz dessa criatura é a mesma da Tempestade. Quantos já foram escravizados? Sua mordida. A mesma atriz que dubla a Tempestade faz também a voz do monstro. Tudo isso para significar que ele, na verdade, está dentro da cabeça dela e usando ela contra ela mesma, como fica evidente depois. O Ford havia sido atacado no final do episódio 4 e agora nós vemos o efeito desse veneno místico. Aqui na série, o adversário fica basicamente na forma desse pássaro bizarro, embora lá nos quadrinhos ele assuma outras formas. Tem aquele momento que ele tá atormentando a Tempestade e ele toma a forma dos X-Men, né? O próprio Ciclopes, a Vampira, também o Wolverine, entre outros. Mas o visual principal que ele utiliza é esse do pássaro. Pássaro coruja, né? Eu fiquei meio na dúvida, mas enfim, vocês entenderam. Aquele monstro lá, aquele bird. Chama de coruja, chama de pássaro, você entendeu. Já no quadrinho, ele é um shapeshifter, né? Ele pode mudar de forma e tem diversos poderes, como telecinese. Aqui na série, eles deram uma simplificada no personagem. De qualquer jeito, ele consegue atormentar demais a Tempestade. É quando o Ford aparece, então, com o seu livro de feitiços e usa um deles para expulsar o demônio dali. E é interessante que todo o visual dessa cena nos remete, é claro, né, pessoal, ao Doutor Estranho. Os círculos dourados, as faíscas voando, os
escritos flutuando. Isso aqui claramente foi intencional para referenciar Stephen Strange. E nós ficamos sabendo então que dentro do livro tem a resposta para o problema do Ford, que é um cacto que pode curá-lo. É aí que Ford e Ororo vão para a caverna da Cobra da Neve, que foi construído durante a Guerra Civil. E eles aproveitam para falarem um pouquinho de história e de certas polêmicas. Eu digo polêmicas porque o X-Men está cheio de simbolismo, né, e metáforas, mas eu não vou me ater a isso. Não vou fazer análise política histórica aqui. O Ford revela para a Tempestade que ela vai precisar entrar num buraco apertado para conseguir alcançar o cacto. E isso é um tremendo desafio para ela, porque ela sofre de claustrofobia. O problema é que já vem sendo mostrado desde a série antiga. E a gente já tinha visto nesse episódio uma pequena lembrança disso quando, durante a sua alucinação, o adversário a prende dentro de um caixão e ela fica desesperada para sair. E quando a Tempestade está perto de alcançar o cacto, esse desgraçado desse demônio aparece de novo atormentando. É quando ela decide enfrentá-lo e é revelado pra gente que, na verdade, a perda dos poderes da Tempestade foi uma espécie de problema psicossomático, ou seja, que estava na mente dela. Ela diz isso: o colar não foi a única coisa que inibiu meus poderes, mas o fato de eu não aceitá-los. Ela tem toda aquela questão de querer saber como que é ser humano. Ela fala isso pra Jean e ela conta isso aqui nesse episódio também. Então a gente vê que o problema dela está no psicológico. Ela meio que estava segurando seus poderes involuntariamente, o que indica que a máquina do Ford deu certo. Bastava apenas ela aceitar os seus poderes novamente. O adversário tenta fazê-la negar quem ela é, mas a Tempestade reage e se liberta. E nós temos uma cena muito legal, muito bem feita, dela voando, inclusive assumindo um novo traje, que é claro, vem lá dos quadrinhos, o visual preto com a tiara e o cabelo longo novamente. Eu só não sabia que os poderes da Tempestade incluíam fazer o cabelo e o penteado mudarem, né? Ela tava com um moicano, do nada tá com aquele cabelo longo, mas enfim, só um detalhe. Esse visual é muito icônico das HQs, inclusive é um dos preferidos dos fãs. Provavelmente a gente não vai ver ela mais com o traje branco. Agora, só pra eu saber, essa trama aí da Tempestade não aceitar os seus poderes e acabar perdendo eles, te lembrou do arco de Homem-Aranha 2 com o Tobey Maguire, quando o mesmo acontece? Vai, Teia, vai! Escreva aí nos comentários, quero saber se você acha isso, porque eu achei que ficou bem parecido. Só um adendo é que essa trama lá nos quadrinhos da Tempestade recuperando seus poderes envolve uma viagem interdimensional. Mas como eu disse, assim como todos os poderes do adversário, eles simplificaram essa trama para caber dentro da série animada. E eu acho que funcionou bem aqui, não ficou ruim não. Os quadrinhos têm mais páginas a serem exploradas e é tudo mais fácil de fazer do que uma produção audiovisual. E aí, voltando para a trama do Professor Xavier, o nosso careca favorito é desafiado pela Rapina. Usando as leis do seu planeta, ela diz que vai propor esse desafio e que ele vai ter que aceitar fazer se ele quiser se casar com a Lilandra. Ela exige então que ele negue o seu passado e que tenha suas memórias totalmente apagadas, que se esqueça da sua vida na Terra, que se esqueça dos X-Men. E num primeiro momento ele diz que vai aceitar, mas depois ele fica relutante. Ele conversa com o Gladiador sobre isso, conversa com a própria Lilandra e na hora de sofrer essa lavagem cerebral, ele fica hesitante. É quando a Rapina chega falando: ó, esse cara não serve pra vocês. Claro que é tudo um jogo de interesse, né? É um Game of Thrones, literalmente. Porque no fundo ela quer mostrar que a Lilandra não deve ser a Imperatriz e ela deve assumir o comando do Império. Dracarys. A Rapina então ataca a sua irmã, o Gladiador a defende com um belo soco e a briga começa a sair do controle, até que o Professor Xavier usa os seus poderes psíquicos para paralisar todo mundo e dar uma aula de civilidade. Nesse momento nós vemos ele trajando o seu típico terno verde. E ele começa a falar sobre como o Império Shi'ar, embora ele goste da Lilandra, não é lá a flor que se cheire e que é responsável pela morte de vários inocentes. Então ele tenta fazer o pessoal parar com aquela briga para que eles encontrem uma forma melhor e menos violenta e menos agressiva de fazer o seu império dar certo. Mas galera, a aula do Professor Xavier é interrompida pela visão da morte dos X-Men. E aqui a parte visual criativa foi muito boa, né? Foi simplesmente excelente. Todo mundo virando caveira, depois o Gambit surgindo gigantesco, virando uma caveira também e acionando o raio do Sentinela Selvagem lá do último episódio e ainda queimando o Professor Xavier. Foi sinistro demais e muito bem feito. É então que o Professor Xavier diz que ele não vai negar os seus X-Men e que ele vai voltar pra Terra pra ajudar a resolver essa parada. Eu não vou abandonar a minha espécie. O que me leva à pergunta, hein? Como que fica a liderança
liderança dos X-Men agora. Quando o Professor Xavier foi embora, ele deixou o comando do grupo com o Magneto. Mas, se o Magneto não morreu de fato, e eu já falei pra vocês aqui semana passada que eu acho que ele não morreu, que tudo vai ser revertido pelo Cable, então quem que vai ser o líder agora que o Professor Xavier tá de volta? É de se pensar, hein? Será que eles vão fazer uma guarda compartilhada? Ou será que o Magneto vai se voltar pro mal novamente? Eu acho que é mais possível que o Magneto foque na construção de Genosha e fique lá, como ele já iria fazer. Ele foi chamado, né, pra ser o líder político do país, e o Professor Xavier volta pros X-Men. Eles podem, inclusive, trabalhar juntos. E na cena final, nós temos o Bolivar Trask, o criador dos Sentinelas, fugindo de ninguém mais, ninguém menos que o Senhor Sinistro. Eu não falei pra vocês aqui na análise do episódio da semana passada que era o Senhor Sinistro que tava por trás de tudo? Eu falei. Ele diz então que Genosha foi apenas o início, que tem muito mais vindo. O Bolivar Trask tá, inclusive, se sentindo muito culpado pelo que aconteceu. Então, o Senhor Sinistro é o vilão principal dessa temporada de X-Men 97. Vamos aguardar o que vai rolar e eu com certeza vou estar aqui trazendo pra vocês a análise completa dos próximos episódios. Mas me diz aí, o que você achou? Curtiu o episódio 6? Escreva aí a sua opinião e também as suas teorias para os próximos episódios. Não se esqueça daquele like bacana, curta o vídeo pra fortalecer, pra dar uma ajuda aqui pra gente. E se ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder os próximos vídeos que estão chegando. Tem muita coisa boa, você precisa estar inscrito pra não perder, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.